Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da TVSE, hoje aqui testando esse formato inovador de talk show. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram, o que podemos melhorar e mais, quem que vocês gostariam também que a gente trouxesse aqui para essa conversa, tá? Olha, hoje nós estamos com Alexandre Costa, ele que é o autor de Como se tornar um jovem de sucesso a partir do terceiro setor, esse livro que a gente tem em mãos. Ele também é mestre em administração, com foco em pesquisas no terceiro setor. Olá, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, André? Tudo certinho. Bom, Pode? para mim é um grande prazer, né, estar aqui no CIE, porque também já fui um estagiário do CIE alguns anos atrás, e é uma honra estar aqui com vocês. E olha só que demais, o Alexandre produziu esse livro também a partir das suas vivências como aprendiz, né? E trazendo também a história de vários outros cases de jovens que tiveram a sua vida modificada pelo terceiro setor. Conta um pouquinho da ideia do livro. Basicamente, contando um pouquinho sobre a minha história, bom, eu comecei minha trajetória como menor aprendiz. Engraçado que um ano atrás eu estive num evento, né, que comemorou 30 anos do primeiro livro do professor Mário Sérgio Cortella, e eu tinha muito interesse de encontrá-lo, porque ele teve como orientador o Paulo Freire, né, que é o nosso patrão da educação, e a minha professora que me orientou no mestrado foi amiga dele de Unicamp. Então eu queria muito encontrá-lo, e nesse evento que comemorou 30 anos do seu primeiro livro, que se chama ainda, né, Descartes, A Paixão pela Razão, eu pude encontrá-lo e, enfim, até presenteá-lo neste dia com o meu mais recente livro, que não é esse aqui que a gente vai abordar, é um outro. E aí, na conversa que nós tivemos, ele olhou para mim, eu me apresentei como um ex-menor aprendiz, que também tinha virado escritor, e ele me disse, assim, de forma bastante humorada, olhou para minha careca e viu que eu não era tão jovem, ele falou, mas você não é jovem, né? Eu falei, quer dizer, você não é mais jovem aprendiz. Eu falei, bom, eu realmente não sou mais jovem, né? Mas eu levo comigo a didática do menor aprendiz, que é sempre estar aprendendo. Mas como eu disse, eu iniciei minha carreira como menor aprendiz, e foi através de uma organização do tipo do CIE, em que eu fiz uma formação básica em administração, 20 anos atrás, obviamente, e também um curso que falava de português, matemática, para reparar um pouco do gap, quer dizer, da dificuldade que eu tive, né, no médio e no fundamental. E a partir dessa organização, eu fui incluso no mercado de trabalho, né? Interessante, como eu disse logo no início, que eu fui também do CE, logo depois que eu saí dessa empresa que eu atuei como menor aprendiz, eu queria alcançar novos voos, e aí eu fui ser estagiário, né? Quer dizer, eu quis entrar numa empresa multinacional, e aí eu só pude entrar, né, como estagiário, e aí eu procurei o CE, onde eu me inscrevi, e a partir do CE eu me tornei estagiário por 2 anos nessa empresa. E foi uma experiência magnífica, né? E falando um pouco sobre o livro, bem, desde que eu me conheço por gente, enfim, eu sempre admirei as capas de livros e, enfim, não o seu conteúdo, a sua forma, né, o que se tinha dentro, mas as capas, até porque eu sou de uma família em que não tinha muito estímulo de leitura, meus pais são bem simples, não são letrados, então são bem simples de conhecimento e tudo mais e tal. E eu também tinha uma dificuldade imensa para o aprendizado, né? Logo nos inícios iniciais da minha vida, eu fui diagnosticado com dislexia, mas eu sempre tive as capas do livro como algo que era muito deslumbrante. O tempo foi passando, enfim, aí concluí meu fundamental médio com muita dificuldade. E quando eu estava na graduação, né, depois com uns 20 anos já, eu comecei a me interessar por grupo de pesquisas e querer dar monitoria, aprender e ensinar. E para quem vai ensinar ou escrever, tem
não necessariamente, quer dizer, tem assim necessariamente que começar a aprender por algum mecanismo. E o mecanismo que eu comecei a adotar foram os livros. Começaram com livros técnicos e depois eu comecei a ler e pegar gosto. Não foi fácil porque eu tive que começar a aprender gramática e conhecer novas palavras. E a partir daí eu comecei a pegar muito gosto pela leitura e hoje eu me tornei até escritor, estou no 3º livro. E é mais ou menos isso. E esse livro, assim, basicamente, esse livro é resultado da minha dissertação, quer dizer, dos meus estudos no mestrado, né? E também um pouco da minha história de vida, quanto menor aprendiz, o tempo que eu passei em empresas e, enfim, bagagem acadêmica e tudo mais. O que deu para sentir bastante lendo aí os capítulos do livro é a questão de como os jovens da periferia às vezes carecem de perspectiva, né? Eles parecem, pela própria dureza da realidade, eles parecem ser limitados ou acham ou que são limitados nas suas oportunidades. E, na verdade, o terceiro setor, como você defende, tem um papel fundamental de ampliar horizontes, né? Basicamente, acho que é um dos temas que eu proponho, né, a discutir nesse livro, o André, que é o que tem feito com que mais jovens, sobretudo de periferias ou jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, tenham se aproximado dessas organizações sem fins lucrativos, né, como o CIE, né, organizações sociais ou organizações do terceiro setor. Basicamente, a discussão que eu proponho no livro é que existe 2 pontos, né, que têm feito com que esses jovens tenham se aproximado. Basicamente, é por conta da crise do ensino médio, né, enfim, da rede estadual pública de ensino, e por conta da melhoria da lei do menor aprendiz, que é de 1942, e que foi melhorado nesses últimos 20 anos. Então, como esses jovens eles não têm muitas perspectivas por conta do ensino médio, que, enfim, que é moribundo, que tem uma série de dificuldades, não oferece uma formação técnica, nem uma qualidade de ensino que eles possam continuar seus estudos, eles não têm muita perspectiva. Então, eles acabam acabam se aproximando dessas organizações sem fins lucrativos. E você no livro também se mostra bastante crítico com relação à reforma do ensino médio? A reforma do ensino médico, que é uma reivindicação de há muito tempo da sociedade civil, de acadêmicos, enfim, ela deveria ser feita no sentido de uma integração entre o ensino básico, né, o que é passado no médio, com uma educação técnica ou profissional, né? Enfim, desde que nesses últimos 30, 40 anos, isso não foi possível, não houve essa integração entre educação básica e ensino técnico, com raras exceções. Por exemplo, no estado do Paraná, lá houve um pouco desse formato e pôde ajudar milhares de jovens, sobretudo daqueles que vêm da classe operária, trabalhadora, em situação de vulnerabilidade, mas que é diferente nos outros estados. Então, essa mini reforma que houve em 2014, ela não foi necessária enfim, e continua impactando negativamente a vida do jovem, tanto é que eles recorrem às organizações do terceiro setor, porque precisam de uma formação técnica para ir para o mercado de trabalho, e o Estado acaba não garantindo uma escola de mais qualidade, nem com uma formação técnica, né? E, além disso, quando a gente acha que pode melhorar, nesses anos de crise ainda foi promulgada aquela PEC dos gastos, né, que visa impactar, limitar os gastos sociais por 20 anos, e um dos gastos sociais é a própria educação. Então, isso vai acabar limitando mais ainda a educação oferecida pela rede estadual pública de cada um dos estados, impactando a vida de milhares de jovens. E, Alexandre, você como um jovem aí que foi beneficiado e conhece de perto o trabalho do CIE, como você avalia esse legado que o CIE tem deixado nos últimos 55 anos para o Brasil? É um trabalho importantíssimo, é um legado fundamental para os jovens, sobretudo daqueles que vêm de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Tem um dado de uma pesquisadora que eu gosto bastante
do trabalho dela, inclusive está nesse livro, que é a da pesquisadora Belísia. Ela fez um estudo muito interessante em 2015. Ela mapeou, por exemplo, aqui em São Paulo, 117 organizações do tipo do CIE, enfim, 157 endereços, e ela observou que dessas organizações, 55% delas ofereciam mais ou menos 36 mil vagas de formação profissional, né, para esses jovens e prometendo os incluir no mercado de trabalho. Então é interessante, porque se a gente pegar o censo, por exemplo, de 2010, do IBGE, só que na cidade de São Paulo nós tínhamos 2.700.000 jovens de 15 a 29 anos. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa quantidade de vagas pelo número de jovens, é um número muito pífio, que não chega nem a 2%. Ela trabalhou com 55% dessas organizações. Se pegarmos o total, digamos que tem uns 70 mil ofertas de qualificação profissional. Mesmo assim, é um número muito irrisório. Mas é o mesmo um número irrisório, mas esse 1 ou 2%, mas se não houvesse pelo menos esse 1 ou 2%, seria uma situação de mais vulnerabilidade ainda para muito dos jovens aqui da cidade de São Paulo. Então, esse trabalho que o CIE faz em nível de Brasil, aqui em São Paulo, como muitas outras, é importantíssimo para poder ajudar nesse processo de inclusão social de muitos jovens, sobretudo esses de baixa renda. Legal. Alexandre, então, para o pessoal que está em casa nos assistindo agora, fala um pouquinho do seu canal e desse seu trabalho que você faz de resgatar histórias de sucesso de jovens. Bom, eu tenho também um canal no YouTube, né? Além de ser escritor, a gente tem um canal no YouTube, através do instituto que nós montamos, que é o Instituto Satya. Aqui nós entrevistamos jovens que passaram por essas organizações do tipo do CE ou outras daqui de São Paulo, e se tornaram bem-sucedidos, né? Sucedido no sentido de que conseguiram mobilidade social e mudaram suas vidas, né? E a gente está querendo, neste momento, mais ou menos uns 2 jovens daqui do CE para entrevistá-los também. Então, eu até faço o convite para o jovem que estiver vendo esse vídeo aqui, faça os comentários, né? Coloca seu nome, diga que tem interesse de fazer uma entrevista com a gente do Instituto Satya. E a gente entra em contato assim que esses nomes, esses comentários forem escritos no site, né? Eu vou deixar no canal no YouTube, né? Eu vou deixar mais dica. Então, conte um pouquinho aqui da sua história nos comentários. Conte bastante de vida e compartilhe suas informações para que a gente, então, procure esse novo entrevistado, esses novos entrevistados para o seu canal, para o canal do Alexandre. E para terminar, Alexandre, eu queria que você deixasse aí, então, um recado, uma recomendação, uma mensagem para os jovens aí que estão nos assistindo. É possível se tornar um profissional de sucesso? Com certeza é possível. Eu gosto muito de uma frase, né, no sentido de sucesso, né, de um escritor norte-americano, que é Booker T. Washington, que diz que o sucesso ele não é medido por aquilo que você conquistou em termos financeiro ou econômico, embora seja muito importante. O sucesso ele é medido pela quantidade de obstáculos que você conseguiu concluir. Então, a minha dica, o meu conselho é que o jovem, né, que seja menor aprendiz, que esteja na empresa, que não desista, né, que tenha que não desista, que tenha bastante perseverança, porque eu sei que não é um caminho muito fácil. Muitas vezes o jovem de 16, 17 anos gostaria de estar em casa, né, estudando, seriam melhores dos mundos, mas infelizmente não é a nossa realidade. Muitos deles acabam procurando essas organizações, indo para o mercado de trabalho, porque precisam trazer renda para suas casas. Então, meu conselho é que não desista. Parece o caminho um pouco rude, um pouco difícil, mas mais para frente o céu acaba brilhando para todos nós, né? Então, essa é minha dica e boa sorte para aqueles que estejam como menor aprendiz e muito sucesso. Alexandre, obrigado por atender ao nosso convite, obrigado por participar aqui desse talk show. Você que está em casa, então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de clicar no sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem postados e clique no joinha para que mais pessoas aí conheçam o trabalho da TV CE. Gente, até a próxima. Obrigado. Obrigado, é uma honra, André.